Bom dia, na graça de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje eu consegui vir na praça, com frio, mas eu consegui vir, graças a Deus, para a gente fazer a leitura de Atos dos Apóstolos. E eu agradeço a Deus em primeiro lugar, pelo cuidado que Ele tem tido conosco, né? E glória a Deus e aleluia. E já peço a vocês que se inscrevam lá na minha página. Eu tô aqui abrindo a minha Bíblia no outro celular. Já peço a vocês que se inscrevam lá na minha página do YouTube. Se inscreva lá na minha página do YouTube. Perfil do YouTube. Comunidade Unida de Cristo Helena. Ok? Porque os vídeos do YouTube, do Facebook, eles só ficam 29 dias. Então, que o Senhor venha conosco, que nos ajude. Amém? Vamos lá, fazer a leitura desse capítulo. Hoje é 18. Assim, uma bênção muito grande esse Atos dos Apóstolos. Igreja que não prega Atos dos Apóstolos na igreja, os membros não conhecem doutrina cristã. Se a tua igreja não prega Atos dos Apóstolos, não prega as cartas do apóstolo Paulo, Romanos, Gálatas, Efésios, Coríntios, Timóteo, que é a doutrina mais firme para os líderes religiosos. Se a tua igreja não prega isso, talvez nem você saiba o que realmente é cristianismo. Vamos lá. Começa assim, Atos 18. E se você está no YouTube, de repente alguém está vendo meu vídeo no YouTube, aí eu tenho a página Bíblia Diária Helena, que é no Facebook, que é os mesmos vídeos que vai pro YouTube. E tem o meu perfil, que eu às vezes posto muitas frases, muitos textos assim que me chamam a atenção, que é Cristã Helena. Eu acho que é Cristã Helena de Almeida. Ok? Vamos lá. Depois disso, saindo de Atenas... esqueci. Senhor, vem conosco, nos ajuda a entender a tua palavra. Mas a gente vai assim com tanta pressa que esquece, né? Nós precisamos do Senhor para ajudar a entender a palavra, precisamos do Santo Espírito e amém, aleluia. Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila. Eles pouco antes haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Então, a Roma tinha, de vez em quando atacava lá, e tinha as perseguições com os judeus. Então, essa perseguição aqui com Cláudio... Não, o Cláudio era o imperador. O imperador Cláudio, ele começou a perseguir os judeus. Falou que era para todos os judeus sair de Roma. Isso aí no primeiro século da era cristã. Acho que lá por anos 50 da era cristã, não sei. Aí, Paulo estava em Áquila. Aqui, ó. Encontrou um judeu. Encontrou um judeu com sua mulher. O nome da mulher é Priscila, ok? E aqui diz, né? Que eles tinham vindo da Itália. Chegado da Itália por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma, Paulo uniu-se a eles. Então, você chega num lugar. Deus é maravilhoso, todas as coisas pertencem a Ele, e Ele usa do método que Ele quiser, porque Ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. Não é conforme nós queremos. Vem conosco, Jesus. Às vezes a gente não entende. Então teve a perseguição lá em Roma. A Priscila podia
ficar lá protestando, arrumando confusão, que não ia dar em nada, ou podia dar até na morte. Eles foram para Áquila. Quando chega em Áquila, em outra região, eles encontram com Paulo, ok? E eles encontram com Paulo. Paulo amava pregar para judeus, ele pregava muito por gentios, mas também ele amava pregar para judeus. Aí ele encontra com a Priscila e o marido lá, com a mochilinha nas costas, porque teve que sair de Roma. Ok? Todos os sábados, ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Ok? Paulo. Essa cidade está na Grécia. A cidade para onde a Priscila foi estar na Grécia. E aí quem fala, todos os sábados ele dava um jeito de ir na sinagoga. Toda a cidade que Paulo ia, ele fazia isso. Agora ele está em Áquila. Todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Ok? Convencer de quê? Que Jesus de Nazaré é o Messias. Ok? Embora infelizmente hoje tem supostos cristãos, supostos evangélicos abandonando ele, né? Mas vamos continuar aqui. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra. Okay? Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, ele estava na Macedônia, foi também para Áquila encontrar com Paulo. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunho de que Jesus era o Messias. Mas como esses contradissessem, okay, aqueles judeus que não eram crentes, eles lutavam contra a pregação do evangelho. Então aqui fala, que pregava a palavra dando testemunho que Jesus era o Messias. Mas como esses contradissessem e o injuriassem, eles sacudindo as vestes, disse-lhes: o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Tenho as mãos inocentes, desde agora eu vou para o meio dos gentios. Então, Paulo, ele passou muito tempo pregando por judeus, para judeu e para gentil. Mas aqui em Áquila, já no capítulo 18, devia ter passado mais de 10 anos de ministério de Paulo, ele pega e já estava cansado, não aguentava mais ser tanto perseguido. Então, outro dia eu vi um cara que quer denegrir o evangelho e a igreja de Cristo na internet, e ele está num podcast que diz que é de evangélico. E ele falou: a primeira alma gentia que foi se converter foi lá pro ano 42, não sei o quê. Gente, desde que Cristo estava na terra, que já tinha romano que acreditava nele. Okay? E o Senhor Jesus chegou a falar para um assim. Nem Israel achei fé desse tamanho. Acho que era centurião. Um lá que foi pedir para o Senhor Jesus interceder pelo servo dele, lembra? Então, desde a época de Cristo, que já tinha romano que já gritava em Senhor Jesus. Então, querer denegrir a imagem do cristianismo, porque o gentio só se converteu lá pro ano 42, da era cristã, não sei o que lá. Gente, isso aí é falácias para denegrir o cristianismo. E pior que tem evangélico dando ouvido. Porque Cristo já tinha seguidores que eram gentil, quando ele estava vivo. Vamos ler, vamos. Aleluia, glória a Deus.
Então, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo decidiu-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunho de que Jesus era o Messias. Ok? Mas como esses contradissesse, injuriaram. Esse versículo eu já li aqui. Então Paulo passou um bom tempo. Paulo já pregava para gentios. Pedro foi ter aquele encontro com Cornélio. Cornélio também passou a pregar. Porque naquela época, até aquele cara lá do cemitério que estava com 1000 demônios, ele se converteu e virou um missionário. Então, quando uma pessoa se convertia naquela época, era conversão de verdade. A pessoa recebeu o Espírito Santo e ela já virava um missionário. Então o Cornélio, com certeza, ele se tornou um missionário. Eu queria até saber se por acaso a Igreja Católica tem alguma coisa escrita sobre Cornélio. Eu vou pesquisar. Então, o Cornélio se tornou um missionário, pregador do Evangelho. Mas com Cristo na terra ainda, ele já elogiou um romano, falando que encontrou mais fé ali do que em Israel. Então, gente, esse povo aí quer combater o cristianismo, dizendo que crê em Yeshua, e quer combater o cristianismo, crê no Mashiach, mas quer combater o cristianismo, eles estão fazendo um outro Messias para eles. Porque eu creio no Messias dos Evangelhos. Eu creio no Messias que está nos Evangelhos. Se eles não aceitam, problema deles. Ok? Se não fosse o Evangelho, eu não ia saber nada sobre Jesus. Aleluia. O pouco que se ensina para quem não leu o Evangelho é muito pouco. Quem não tem condição de ler, Deus entende. Se a pessoa só ouviu falar que Jesus salva e ela acreditou, ela é salva. Mas quando você quer se aprofundar no conhecimento, o Evangelho como se diz, é Jesus, o Espírito Santo e o Evangelho. Ok? Porque o Espírito Santo vem primeiro. Porque é o Espírito Santo que instruiu os homens a escrever o Evangelho. Ok? Mesmo que os evangelhos eram de Cristo, mas quem escreveu foi os apóstolos e outros que nem apóstolos eram. Mas eles estavam com o Espírito Santo. Tem que ser ensinado isso também, porque tem gente que acha que a Bíblia já caiu prontinha aqui na Terra, do jeito que ela está, ainda com 66 livros, que na realidade não é nem 66 livros. 66 livros é a Bíblia menor que tem. Se for pesquisar aí, cada igreja que você... Outro dia eu estava... Não, a Bíblia Católica tem mais livros. Aí eu fui ver, 74 livros da Bíblia Católica. Mas eu descobri que a ortodoxa tem mais livros ainda do que a católica. E depois eu descobri que a da Etiópia tem mais livros que todas. Então, gente, para com essas discussões de protestante na internet, que isso não vai levar a lugar nenhum. Roda, roda, gira, gira e está no mesmo lugar. Gira, gira e está no mesmo lugar. Porque fica preso ali só naquilo que o povo colocou na cabeça deles. Se não for dos reformistas, eu não creio. É problema seu. Eu creio em Jesus. Eu creio nos apóstolos, eu creio nos pais da igreja. Se você só crê nos reformistas, siga você seu caminho. Você acha que os reformistas que veio de 500 anos para cá tá mais certo do que a história do cristianismo de 2000 anos? Problema seu. Gente, eu tô, graças a Deus, louvado seja o Senhor, eu cheguei numa idade, gente, que eu vou ficar mais tentando convencer crente velho, não, teimoso, cabeça dura. Deus teve misericórdia de mim. Que eu também já fui muito cabeça dura, mas por quê? Porque eu ia no embalo dessa turma. Vem comigo, Jesus. Vamos lá. Saindo dali, entrou em casa um prosélito chamado Tício, justo, cuja casa era contígua à sinagoga.
Entretanto, Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com todos da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvintes de Paulo, acreditaram e foram batizados. Ok? Amém, glória a Deus. Olha lá. Saindo dali, entrou na casa de um prosélito. O prosélito era quem era um gentio que frequentava o judaísmo, ok? Ele chamava Tício Justo, cuja casa era contígua à sinagoga, que assim, era vizinho da sinagoga. Aqui vai aparecer umas palavras difíceis, que eu pego Bíblia tradução antiga. Então lá. Entretanto, Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com todos da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvintes de Paulo, acreditaram e foram batizados. Ok? Entretanto, Crispo, chefe da sinagoga, aí, ó. Paulo tinha terminado de falar: eu não vou pregar mais para judeu, que cai o sangue sobre vocês. Minha mão tô limpa desse pecado. Que ele passou muitos anos sofrendo para pregar para os judeus. E aí ele chega lá e encontra o Crispo, que era de uma sinagoga, e acreditou em Cristo Jesus. Com todos da sua casa, com todos da sua casa. Naquela época era assim, gente. Eles ouviam o evangelho, todos se convertiam e todos eram batizados. Não ficava olhando se a idade, se tinha... Ah, essa criança tem 1 ano, tem 5, tem 10, tem 12, tem... Não. Vê lá o carcereiro. Mas o achismo da internet hoje, né? Que é o achismo que veio do protestantismo. Só pode batizar se tiver 12 anos. Mas não está escrito isso na Bíblia. Mas não é só a escritura? Vamos para frente. Entretanto, Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com todos da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvintes de Paulo, acreditaram e foram batizados. Olha aí, batizados. Será que nessa casa só tinha adulto? Será que não tinha criança, não? Ah, gente, raciocina, vai ler a Bíblia. Para caindo pelo pensamento dos outros. Numa noite, o Senhor disse a Paulo em visão: não temas, fala e não te cales. Vem comigo, Jesus, me ajuda a falar e não calar. Mas eu só peço a tua proteção. Porque, gente, a gente tem que pregar o que está escrito, gente. O livro de Atos dos Apóstolos, gente, não tem mistério sobre ele, não. Você não precisa fazer teologia para entender Atos dos Apóstolos, não, gente. Essas teologias te afastam mais do livro dos Apóstolos. Elas te deixam mais longe. As teologias te deixam longe do livro dos Apóstolos. A teologia de hoje, elas te deixam longe das doutrinas cristãs. É só ler, gente. É coisa tão simples, gente. Qualquer leigo entende. Vem conosco, Pai. Porque eu estou contigo, ninguém se aproximará de ti para fazer o mal, pois tem um numeroso povo nessa cidade. Olha aí a resposta de Cristo aí. O Senhor Jesus falou isso para Paulo. E ele está falando para nós também que estamos pregando o evangelho. Porque estou contigo, ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nessa cidade. Tomo posse aqui na cidade que eu estou, tenho realmente um numeroso número de servos do Deus vivo, amém. Glória a Deus e aleluia. Paulo deteve-se ali 1 ano e 6 meses, ensinando a eles a palavra de Deus, sendo Galião procônsul da Acaia. Levantaram-se os judeus descrente, viu, gente? É porque quando eles passavam a seguir Jesus de Nazaré, eles recebiam o nome de cristãos, ok? Por isso que a Bíblia usa muito a tradução judeus. Mas era aqueles descrentes em Cristo, aqueles que odiavam o nome de Jesus. Levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e levaram-no ao tribunal e disseram:
Este homem persuade os ouvintes a adotar um culto contrário à lei. Você já viu o messiânico falar assim que judeus e cristãos viviam tudo na santa paz? Eu não sei qual Bíblia que eles leem. Porque Paulo sofreu tanto depois que se tornou cristão. Pela mão do seu próprio povo. Eu queria que esses que pregam o evangelho torcido hoje, eu queria que eles passassem pela perseguição que o apóstolo Paulo passou, para me ver se eles iam continuar falando as coisas que eles falam pela internet. O judeu se converteu, abriu um ministério. E fica lá, parado naquele lugar, não sai dali. Judeu mesmo, quando se converte, é igual Paulo. Vai pregar para tu quanto lugar. Para judeus e gentios. Esse aí, para mim, é o verdadeiro judeu, Paulo. Não aquele que começa a ler a Bíblia da forma dele e começa a tirar os crentes das igrejas e levar para dele. Eu tenho visto isso, vem conosco Jesus. Não, porque nosso ensinamento, mas ele já vem do protestantismo, gente, já 500 anos atrás. Não, nosso ensinamento é melhor. Aí chega outra agora, nosso ensinamento é melhor. E o povo está indo no ensinamento melhor e não vai ler a Bíblia. E não vai ler o Atos dos Apóstolos. E as pessoas pegam, torcem a palavra dos apóstolos, pregam uma coisa que não é o que está escrito. E as pessoas... agora eu encontrei o verdadeiro conhecimento. Aonde? Lendo o Atos dos Apóstolos? Se foi, ok. Agora se você está indo pela cabeça dos outros. Mas vamos lá. Paulo deteve-se ali 1 ano e 6 meses, ensinando a eles a palavra de Deus. Sendo Galião procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo, levaram-o no tribunal e disseram... Gente, isso aqui eu não tô aqui para falar mal de judeu não, gente. Graças a Deus o judeu hoje tem paz com os cristãos. Alguns não aceitam isso e aquilo, mas respeita pelo menos, ok? Pouquíssimo. É um número muito pequeno aqueles que confrontam. Mas naquela época, gente, não tinha esse negócio de paz, não. Naquela época não tinha esse negócio de união, não. Não é como hoje. Não pensa... Eu estou falando daquela época, não estou falando do dia de hoje. Hoje em dia, os judeus e os cristãos vivem em paz, glória a Deus, aleluia. Principalmente os turistas cristãos e evangélicos que chegam em Jerusalém. Mas naquela época, gente, vocês não conhecem, é porque é perseguição e fica aí achando que era como hoje. Não vai ler a Bíblia com o seu entendimento de hoje. Pensa lá 2000 anos atrás, como eram as coisas. Tem gente que está com esse negócio de modernizar tanto o evangelho, gente, que irrita. Porque tira a essência do evangelho. Modernizou tanto o evangelho, colocou tantas palavras humanas, que tirou a essência e depois vem para cá dizer que é só escritura. Qual escritura? Senhor. Este homem persuade os ouvintes a adotar um culto contrário à lei. Olha lá, falando que Paulo estava persuadindo. Paulo não estava mandando ninguém fazer culto contrário à lei. Paulo só queria avisar para aquele povo, olha, o Messias prometido é Jesus de Nazaré. Ele só queria fazer isso. Mas vai lá os invejosos e já inventa mentira contra Paulo. Todo lugar que Paulo era assim. Todo lugar que Paulo ia era assim. Okay? Inventava mentira contra Paulo, tanto judeu como gentios. Tinha aqueles que se convertiam, amém, glória a Deus, cada do lado de Paulo. Mas aqueles que não se convertiam, gente, só queriam arrumar confusão com Paulo. Inventava mentira contra Paulo, essa era a realidade. Vamos lá. Paulo ia falar, mas Galião disse aos judeus, se fosse na realidade uma injustiça ou verdadeiro crime, seria razoável que vos atendesse. O próprio Galião
percebeu que o que aquele povo estava fazendo, gente, era por inveja. E inveja, discriminação, um bocado de coisa. O Galião, ele não era crente, mas ele percebeu. Qualquer pessoa inteligente, tem coisa que qualquer pessoa inteligente entende, não precisa nem ser crente. E o Galião entendeu, olha lá, o Galião diz aos judeus, se fosse na realidade uma injustiça ou verdadeiro crime, seria razoável que vos atendesse. Mas se são questão de doutrina, de nomes da vossa lei, isso é lá convosco. Não quero ser juiz dessas coisas. Vocês ficam aí brigando se o Messias é o Messias, se não é o Messias, se não é o Messias, se é o Messias, se não é o Messias. Ele falou, eu não vou entrar nessa briga de vocês não, é questão de doutrinária religiosa e é com vocês. O homem já tinha muita coisa para resolver na cidade lá, com tantas coisas erradas que tinha, para combater bandido, combater homens do mal, combater mulheres do mal, combater... Ele falou assim, agora eu vou entrar no meio da briga de vocês aí, resolvo vocês isso aí. Mas eles queriam chamar a lei, a justiça da cidade, a lei, não a lei de Deus, a lei da cidade ali através do Galião, para poder, por mais medo, como se Paulo tivesse medo. Paulo não tinha medo de nada não, graças a Deus. E mandou sair do tribunal. Olha lá. Olha, eu tenho mal o que fazer, vocês vão resolver essas coisas lá, ok? Isso não é motivo para vocês me trazer esses homens aqui. Então todos pegaram em Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram. Aí quando eles viram que eles não conseguiam fazer a cabeça do Galião contra eles, contra aqueles convertidos, eles bateram. Eles espancaram. Porque esse Sóstenes era da sinagoga e ele se converteu a Cristo Jesus. Pois eles foram lá e pegou e espancaram o Sóstenes. O que você acha que é o poder que está por trás disso? Diante do tribunal, sem que Galião fizesse caso de algum. Então eles falaram, Galião, pois nós vamos resolver na frente. Eles não respeitaram nem o tribunal, gente, começaram a bater nas pessoas, e depois disse que você está defendendo a lei de Moisés, está defendendo a lei de Moisés, ele batendo nas pessoas na frente do tribunal, está defendendo a lei de Moisés. Quem acredita? Essas igrejas de hoje aí que faz um bocado de coisa terrível aí, dizendo que está defendendo a palavra de Deus. Porque, por um lado, uns vai para o esculacho de pegar tudo do mundanismo e dizer que é da igreja. Por outro lado, outros proíbem tudo, diz que é tudo capeta, ninguém pode fazer nada. O ser humano é assim, 880, né? Por um lado, ele leva o mundo para dentro da igreja. O outro, por outro lado, diz que tudo é do capeta, ninguém pode nem mais viver. Vai comer, se vai vestir, se não, é do capeta, do capeta. Sangue de Jesus é poder. Vem conosco, Jesus, livrai-nos. Vamos lá. Paulo permaneceu ali em Corinto e ainda algum tempo depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria. Síria, a famosa Síria. Tinha igrejas belíssimas na Síria. E com ele Priscila e Áquila. E o Áquila e a Priscila, os judeus convertidos, estavam com Paulo. Antes, porém, cortara o cabelo em Secris, porque terminara um voto. Ok? Paulo ainda fazia voto. Ele fazia voto, porque Paulo pregava para judeu e para cristão. Quando ele precisava ir numa sinagoga, quando ele precisava ir no templo, ele cumpriu os rituais lá judaicos. Só que ele foi fazer isso para entrar no templo de Jerusalém, gente, deu um problema terrível, porque o pessoal descobriu a estratégia de Paulo. Era tanto estratégico que o povo descobriu e
quase matou Paulo. Você já viu isso escrito na Bíblia, não? As pessoas dizem que Paulo era... Não, Paulo continuou seguindo lá a lei, indo para o templo. Quando Paulo foi fazer um ritual que era do templo lá, quase mataram ele. Só não matou porque o soldado romano chegou e socorreu ele. E as pessoas dizem que vivia tudo na paz. Os messiânicos dizem que judeus e cristãos viviam na paz naquela época. Aonde? Qual Bíblia que você lê? Você pode até dizer que hoje o pessoal está procurando a paz. Mas naquela época, não inventa outro Jesus. Vamos lá. Chegar a Éfeso, onde os deixou. Ele entrou na sinagoga e entretinha-se com os judeus. De novo, Paulo falava que não ia mais na sinagoga, mas ele ia. Entretinha, assim, ele está se distraindo ali, um entretenimento ali, conversando com os judeus. Falando, primeiro ele começava a falar do Velho Testamento, primeiro ele falava tudo da lei de Moisés, falava dos profetas, e daí ele entrava em Jesus e ó, o Messias já veio, o Messias me apareceu. E uns acreditavam nele e outros queriam matar ele. Era assim, gente. Leia Atos dos Apóstolos. Pediram-lhes esses que ficasse com eles ali por mais tempo, mas ele não quis. Ao despedir-se, disse: voltarei a vós, se Deus quiser, e partiu de Éfeso. Viajou ante Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a comunidade, e logo em seguida desceu a Antioquia. Então ele deu uma passadinha ali em Jerusalém, saudou a comunidade de Jerusalém e foi para Antioquia, ok? Antioquia, os crentes de Antioquia, um dos crentes mais, depois de Jerusalém, os crentes mais antigos que tem os de Antioquia. Vamos lá. Aí se demorou apenas por algum tempo, partiu de novo, atravessou sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado nas escrituras, chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a realidade de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Olha só isso, gente. Meu Deus do céu, quanta coisa maravilhosa. Paulo demorou apenas por algum tempo, partiu de novo, atravessou sucessivamente as regiões da Galácia. Então, ele já tinha passado por Jerusalém, Antioquia, Galácia, agora Galácia, Frígia. Ele estava sempre de igrejas em igrejas, para ver ali como os irmãos estavam. E aí, aqui fala no versículo, eu vou ler já, fazer esse capítulo todo de uma vez. Entretanto, um judeu, Atos 18, versículo 24. Entretanto, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado nas escrituras, chegou a Éfeso. Ok? Olha, ele era judeu, mas ele tinha o nome de Apolo. Apolo, você sabe que tem um Deus, tinha um Deus que se chama Apolo, né? Era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Olha, o Apolo só conhecia o batismo de João e tinha ouvido falar que Jesus é o Messias. E o Apolo já pregava. Hoje, com 2.000 anos de história, as pessoas não sabem pregar. 2.000 anos com essa Bíblia toda, faz teologia, não sabe pregar. Vem conosco, Jesus. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro, como Priscila e Áquila,
o ouvisse, levantaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. O Priscila e Áquila já sabia mais porque eles andavam com o apóstolo Paulo. O Apolo, eu nem sabia que esse Apolo era judeu, aqui a Bíblia diz que ele era judeu, o Apolo. O Apolo não sabia quase nada, gente. Só sabia que João veio e batizou, provavelmente ele deve ter passado pelo batismo de João. Ele só conhecia o batismo de João. E sabia que Jesus Nazaré era o Messias. E ele já pregava. Está aqui, gente, falando aqui, ó. Era instruído no caminho, o Senhor falava com fervor de espírito, ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecer somente o batismo de João, viu? Hoje o povo faz teologia grego, hebraica e não sabe pregar. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro, como Priscila e Áquila. Priscila e Áquila também já estava mais instruída, ajudou ele, entrou mais profundamente sobre a pregação. Priscila e Áquila, ó, aqui diz Priscila e Áquila. Então mulher também ensinava. Não, mulher não pode ensinar, tem que estar calada, boca fechada. Olha, gente. A religião, meu luvinho aqui tá frio. A religião complica, gente. A religião complica, gente. Os achismos complicam, gente. Complica, gente. Nesse meio evangélico protestante, diz que mulher tem camuda. Olha aqui, gente. Priscila e Áquila o ouvissem, levantaram-no consigo. Levantou Priscila e Áquila com quem? Com Apolo, que estava pregando. E expuseram-lhes mais profundamente o caminho da salvação. Priscila estava pregando junto com Áquila. Priscila estava pregando junto com Áquila. Mas os protestantes, alguns deles, dizem que mulher não pode falar nada na igreja. Quando eu falo que a gente precisa ler o livro de dos Atos dos Apóstolos, meu Deus do céu, 2000 anos de história cristã e o povo negando as escrituras. Vamos lá. Não é o povo do mundo, é o povo da igreja. Vamos lá. Como ele quisesse a Acaia, os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos que o recebesse bem a sua presença em Corinto. Foi pela graça de Deus de muito proveito para os que havia crido, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pelas escrituras que Jesus era o Messias. Como ele quisesse ir a Acaia, os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos que recebessem bem a sua presença em Corinto. Foi pela graça de Deus de muito proveito para os que havia crido, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pelas escrituras que Jesus era o Messias. Refutava os judeus incrédulos que não acreditavam, ok, gente? Pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pela escritura que Jesus era o Messias. E escrituras aqui, tem gente que ainda pensa que era Nova Aliança. Não. Velho Testamento. Isso eram as escrituras que eles usavam e provavam que Jesus era o Messias. Amém? Glória a Deus, aleluia. E Priscila lá junto com Áquila pregando. Não, mulher não pode pregar. Lê a Bíblia direito. Não fica preso no texto só. Você não pode usar a Bíblia contra a Bíblia. O que eu estou cansado de ver, gente que usa a Bíblia contra a Bíblia. Usa um versículo para condenar outro versículo da Bíblia. Jesus, vem conosco. Mas aquele que está com o Espírito Santo vence, que Jesus venceu. O inimigo tentou jogar a Bíblia para confundir o Senhor Jesus. Mas o inimigo teve que partir em retirada. Saiu. Ele viu que quem estava certo era Cristo. E até hoje é só Jesus que é o certo. Nosso justo do justo. E eu vos deixo, Pai, Shalom, vem conosco, Jesus. Eu vos abençoo. Abençoo a cabeça da prosperidade, a benção da saúde, a benção
da paz, da prosperidade e da saúde. Todos vocês que tu vai ver minhas lives, meus vídeos até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Shalom.